Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo, como brancos, mulatos, pretos, livres e escravos, índios, em um corpo sólido e político. Essas palavras são de José Bonifácio de Andrade Silva, um dos mais próximos conselheiros de Pedro I. A preocupação de Bonifácio era como organizar um país com uma população assim tão misturada, como ele dizia, como integrar índios, brancos, pretos e mulatos, livres e escravos, num só povo. Seriam todos brasileiros, com iguais direitos e deveres? Isso é o que nós vamos ver hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como foi elaborada a nossa primeira Constituição, o que ela determinou sobre a organização política do país e quais os cidadãos que podiam votar e se eleger. A gente também vai conhecer os grupos políticos que disputam o poder e as diferentes ideias que eles tinham para o país. Então, você está preparado para saber sobre a nossa primeira Constituição? Vamos lá. Fique ligado que a nossa teleaula está começando agora. Oi, você sabe para que serve a Constituição? Para garantir os direitos e estabelecer os deveres do Estado. Para regular os direitos das pessoas. A Constituição serve para reger as leis, que serve para nortear o comportamento de uma sociedade. E como a Constituição afeta a sua vida? Como ela afeta a minha vida? De várias maneiras, pelo nosso salário, pelo emprego, pelo custo de vida, por tudo. Ela disciplina meus direitos e garantias individuais. A Constituição garante os meus direitos perante o Estado, perante a polícia, perante todos os poderes, todas as pessoas. Constituição, como você sabe, é o conjunto das leis maiores que governam um país. Outras leis não podem contrariar o que está escrito na Constituição. Por isso que a Constituição afeta a vida de todas as pessoas. Escrever uma Constituição é uma tarefa muito delicada, principalmente para um país que está começando a existir, como era o caso do Brasil na época da independência. 3 de maio de 1823, a Assembleia Constituinte se reúne no Rio de Janeiro. Advogados, juízes, religiosos, militares, alguns poucos médicos, proprietários rurais e funcionários públicos se juntam para escrever a primeira Constituição do Brasil independente. Na primeira Assembleia Constituinte, há grupos que defendem posições opostas. O grupo mais fraco, o dos democratas, luta pela diminuição do poder executivo. Eles querem que o imperador jure obediência à Constituição e que o poder legislativo, ou seja, o parlamento, seja o poder principal, porque representa a vontade da maioria. Alguns membros desse grupo, como Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, que tiveram uma ativa presença no movimento da independência, estão nesta época presos ou exilados. Um outro grupo forte e bem organizado, liderado por José Bonifácio, tem medo da democracia. O grupo de Bonifácio teme que o poder legislativo, formado por deputados eleitos nas províncias, não tenha força para garantir a unidade do território. Para governar um país tão misturado, como dizia Bonifácio, seria melhor que o poder se concentrasse nas mãos fortes do imperador. As desavenças entre a Constituinte e o imperador foram crescendo. Os deputados queriam reduzir as atribuições do imperador. Não aceitavam, por exemplo, que Dom Pedro I tivesse o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Nesse ponto, até mesmo José Bonifácio rompeu com o imperador. Foi então que Pedro I se aproximou cada vez mais do meio militar, onde os portugueses tinham grande influência. Em novembro de 1823, a disputa entre os dois poderes acabou com a Constituinte, que foi fechada por tropas militares. Muitos deputados foram presos, inclusive Bonifácio. Dom Pedro convocou um conselho de 10 membros para elaborar a Constituição Imperial, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Por favor, você sabe a diferença da Constituição que foi feita em 1824, que foi outorgada, e a de que foi feita em 1988, que foi promulgada? Não sei. Não lembro. A primeira foi imposta e a segunda foi inclusive determinada pela vontade dos constituintes.
Uma Constituição é aquela que é imposta pelo regime e a outra Constituição é aquela que foi objeto do Congresso Nacional e foi aprovada. Não sei. A diferença, para quem não sabe, é a seguinte: a Constituição de 1824 foi outorgada, porque ela não foi feita pela Assembleia Constituinte. Já a Constituição de 1988, como você deve lembrar, foi elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso a gente diz que ela foi promulgada. Constituição Política do Império do Brasil, jurada a 25 de março de 1824. Bom, você pode consultar a Constituição de 1824 em qualquer biblioteca. Lá você pode ver que, pelo artigo 3º, o Brasil se tornaria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o imperador, que deveria governar de acordo com a Constituição, passaria o trono a seu filho mais velho. O imperador era o chefe do governo, ou seja, ele exercia o poder executivo. Mas, além disso, o imperador tinha outro tipo de poder, o chamado poder moderador. Essa era uma ideia do pensador francês Benjamin Constant. Os livros desse pensador influenciaram Dom Pedro e muitos políticos da época. Acima dos outros poderes, o poder moderador era um poder pessoal do rei ou do imperador, que tinha o direito e o dever de intervir nas questões mais sérias de interesse nacional. Vamos ver o que diz a Constituição que criou o poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Será que todo brasileiro tem poder político? Vamos ver. Oi, você tem poder político? Sim, poder político, meu poder político seria o poder de voto. Eu acho que todos nós temos, em certa parcela, poder político, uma vez que nós estamos numa democracia. Não, ainda não. Você vota? Voto. Voto. Quem vota tem o poder de escolher os políticos que vão estar no poder. Na época do Império também era assim. É claro que o imperador não era eleito, mas os deputados e senadores eram sim. Na época do Brasil imperial, quem podia ser eleito e quem podia ser eleitor?